Olá, boa noite. Como é bom te ter aqui mais uma vez para a nossa segunda noite de rodada de palestras no nosso terceiro Congresso SEVES com o tema Saúde por um Fio. Estamos muito felizes de poder entrar na sua casa mais uma vez. E você conhece o SEVES, Centro Educativo Vida e Saúde? Não conhece? Bom, então para que você possa saber tudo o que acontece lá, acompanhe com a gente esse vídeo. O Centro Educativo Vida e Saúde, SEVES, é uma escola da Igreja Adventista do Sétimo Dia, administrada e mantida pela Associação Amazônia Ocidental, que oferece cursos, palestras e terapias para um estilo de vida mais saudável. O Centro Educativo Vida e Saúde, SEVES, possui uma equipe multidisciplinar, composta por médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta natural e enfermeiros, com atendimento 24 horas. SEVES, Centro Educativo Vida e Saúde. Experimente um novo estilo de vida. Rua Nova Petrópolis 9207, Cascalheira, Porto Velho, Rondônia. Maiores informações: 6999-358-9848. Bom, e para poder trazer uma mensagem inicial para nós essa noite, eu gostaria de convidar o nosso pastor Marcelo Miranda, que é o nosso secretário executivo, que vai trazer uma mensagem especial para nós nesse início de sábado. E na sequência, nós já vamos então ter a palestra do nosso palestrante, orador do nosso congresso, que é o pastor Fabiano, que virá com o seguinte tema: saúde e espiritualidade, a base da mensagem. Olá, meu amigo, minha amiga, que privilégio poder entrar na sua casa nesse início de sábado para juntos darmos continuidade ao terceiro Congresso de Saúde do SEVES. Congresso esse que começou ontem, tá certo? Tem o nosso principal palestrante, o doutor Fabiano. E hoje ele vai falar de um assunto muito especial, que é a saúde e o corpo. Por falar nisso, veja só o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso é o verso 19, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que vós não sois de vós mesmos? Meus queridos, nesse meio a toda essa pandemia, tantas doenças que têm ocorrido, Deus está preocupado com a nossa saúde. E Deus espera que eu e você, que nós tenhamos saúde e saúde em abundância, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que juntos possamos continuar assistindo esse congresso e aprendendo um pouco mais para cuidar do nosso corpo, para assim dizer um não ao Covid-19. Que Deus nos abençoe. Olá, tudo bem? Você chegou para mais uma aula e o assunto que nós temos para estudar hoje é um assunto muito importante. Falarmos sobre espiritualidade não é algo nada simples, mas quando nós relacionamos a espiritualidade com a mensagem evangélica, isso se torna primordial. Sabe por quê? Porque a base de toda a mensagem evangélica está relacionada com a nossa espiritualidade e necessariamente a espiritualidade com a nossa saúde. Você quer compreender um pouco melhor sobre o que eu estou falando? Vamos lá, venha junto comigo e vamos analisar um pouco mais sobre essa relação e sobre a mensagem evangélica ligada à nossa perspectiva de saúde e espiritualidade. Muitas pessoas, elas se preocupam com a comunicação entre Deus e o homem, e isso é algo importante, nós precisamos nos comunicar. E nós sabemos que Deus se comunica com o ser humano por intermédio do nosso cérebro. O órgão responsável no nosso corpo para ter a comunicação com Deus é o cérebro. É por intermédio dele que nós temos as relações cognitivas, é por intermédio dele que nós pensamos, que nós fazemos as dissociações, e é por intermédio dele que nós decidimos seguir ou não, aceitar ou não, nos sensibilizar ou não à mensagem do Espírito Santo. Por isso nós temos que dar importância ao cuidado deste órgão do nosso corpo, mas também dar importância à forma como trabalhamos com ele em relação ao seu desenvolvimento cognitivo e à sua sensibilização. Percebam o que eu estou falando. Eu coloquei aqui agora uma imagem para brincar com vocês. Existe um personagem da figura em quadrinhos e também dos desenhos animados que é dito que tem o cérebro minúsculo.
Veja, evidentemente isto aqui é uma brincadeira. Todos nós temos cérebros proporcionais, todos nós temos as mesmas capacidades cognitivas. Na realidade, nós temos capacidades singulares, extraordinárias. Não existe nenhuma máquina inventada pelo ser humano capaz de fazer o que o nosso cérebro faz. Não existe nenhum equipamento capaz de fazer as relações que nosso cérebro faz. Esse órgão especial criado por Deus, particularmente uma fina e tênue camada de praticamente 2 milímetros responsáveis pelas nossas questões cognitivas, é o que faz a diferença entre sermos conscientes e termos aquilo que acreditamos ser a singularidade, a semelhança de Deus, a capacidade de pensarmos, de analisarmos e, por intermédio deste pensamento e dessa análise, tomarmos a nossa decisão. E se essa nossa decisão está ou não de acordo com a vontade de Deus, é pautada nos aprendizados que temos e como nós nutrimos esse cérebro, não somente com nutrientes químicos, com nutrientes físicos, mas também com nutrição de origem cognitiva e psicológica. Está meio confuso isso? Eu penso que não, mas durante esta aula de hoje nós vamos analisar isso um pouco melhor e compreendermos a mensagem de Deus para nós a respeito disso. Percebam comigo que nós temos uma recomendação do Espírito de Profecia e da Bíblia feita a cada um de nós. E eu gostaria de trazer para vocês agora alguns textos relacionando a Bíblia e o Espírito de Profecia para que nós consigamos entender a mensagem e a perspectiva de Deus para as nossas vidas e, a partir disso, conseguirmos conduzir uma linha de pensamento que nos leve a tomar uma decisão, uma escolha acertada, a escolha ao lado de Jesus. Vejam, comecemos pelo livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, que nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E logo mais, no livro Desejado de Todas as Nações, nós temos aqui apresentado que os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do Espírito. Essa autodisciplina é essencial para compreender e praticar as sagradas verdades da Palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para 2 aspectos aqui. O primeiro deles relacionado ao livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Ele diz que, esse versículo nos diz, não só nos diz, ele nos convida a prestarmos um culto racional. O que é um culto racional? É um culto que não é pautado por sentimentalismo, ele não é conduzido por sentimentos, mas ele é pensado e decidido. Deus nos convida a termos um culto racional porque Ele quer que nós decididamente, racionalmente, intelectualmente estejamos ao seu lado e tomemos decisões em prol à sua vontade. Ellen White está nos dizendo aqui que nós devemos manter os apetites e as paixões sob a sujeição do nosso pensamento, do nosso querer, que nós não podemos ser conduzidos por esses apetites e paixões. Hoje, cada vez mais comumente, nós vemos pessoas que são conduzidas por seus apetites e por suas paixões. E entendam, quando nós falamos de apetites aqui, nós não estamos nos referindo simplesmente a apetites alimentares, mas estamos nos referindo a paixões, a desejos, a vontades próprias que estão dissonantes da vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós tomamos decisão em seguirmos a esses apetites, ou melhor, quando nós deixamos que eles nos conduzam sem que nós tenhamos tomado essa decisão, nós estamos automaticamente negligenciando o convite de Deus para as nossas vidas, de sermos racionalmente, decididamente atuantes em conformidade com a vontade dele para as nossas vidas. Mas continuemos analisando. Nós podemos ver aqui o motivo pelo qual Deus nos convida a fazermos isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 nos diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Este verso é tremendo. Esta mensagem é poderosa. Nós fomos comprados por um preço, e esse preço é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não existe preço maior do que esse. Não existe valor maior do que esse. Esse preço já foi pago por cada um de nós, e cabe a nós aceitarmos a esse convite e aceitarmos a essa remissão feita pelo sacrifício de Jesus. Esse é o motivo pelo qual nós decididamente precisamos estar ao lado dele. Por isso que Paulo, em Romanos, nos convida a termos um culto racional.
Porque nós precisamos entender o sacrifício que Cristo fez por nós, entender o movimento da salvação, o amor infinito de Deus em prol da humanidade e, mediante esse amor, retribuirmos o amando e o servindo. Mas isso nós precisamos decidir racionalmente. Veja, o amor, ele é a base da mensagem adventista de saúde. Na realidade, o amor é a base da condução de Deus no universo. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. E nós precisamos compreender isso. E 1 Coríntios 13:5 fala que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Eis um grande desafio daqueles que amam e daqueles que querem demonstrar o seu amor. Sabem, este verso, e particularmente essa seção do capítulo 13 de 1 Coríntios, ela é muito especial. Ela versa sobre o amor, ela fala diversas características do amor. Mas quando aqui nos é descrito que o amor não busca os seus próprios interesses, nos traz uma mensagem importante que nós precisamos atentar para ela. Esta mensagem é: por amor eu vou fazer aquilo que a outra pessoa quer que eu faça, e não aquilo que eu desejo. Comumente nós costumamos falar para casais, e eu gosto muito dessa expressão, que quando nós vamos casar, nós não podemos e não devemos almejar sermos felizes no casamento. Você já ouviu isso? Eu espero que essa seja uma realidade na sua vida. Mas como assim? Nós não precisamos e não devemos querer ser felizes no casamento? Na realidade, não. O segredo do casamento é nós almejarmos e desejarmos fazermos a outra pessoa feliz. No momento que nós compreendemos que a relação matrimonial é desejar com que o outro seja feliz e fazer tudo o que eu posso para o outro ser feliz, e na realidade o meu cônjuge age dessa mesma forma, buscando fazer com que eu seja feliz, aí nós encontramos a plenitude da relação matrimonial. Não é à toa que Cristo compara a sua igreja à mulher, à esposa, que aguarda o noivo. A nossa relação para com Deus, ela deve ser uma relação de amor. A base da mensagem evangélica é o amor. Mas o amor que não busca os seus interesses, e sim o amor que busca o interesse daquele a quem é o foco dessa relação. Vejam, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 100, Ellen White escreve o seguinte: João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhes nova direção aos pensamentos. Esse mensageiro tem que ser santo, precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus. A fim de cumprir a sua missão, deve ter sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que regesse os apetites e paixões. Ellen White aqui está descrevendo a característica que o anunciador da mensagem de Jesus deveria ter. Ellen White está descrevendo a característica que João Batista precisaria ter. E ela descreve essas características porque ele seria a pessoa que anunciaria a vinda do Messias, que anunciaria a chegada daquele que seria o Redentor do mundo. E ela escreve claramente que esse mensageiro, ele deveria ser santo, ele deveria ser separado, ele deveria ter características preciosas, precisaria ser um templo para a presença de Deus. Era necessário que esse instrumento de Deus para o anunciar da vinda de Jesus, ele fosse regente dos seus apetites e das suas paixões. Eu gosto muito dessa analogia que se faz com João Batista e com nós hoje. Sabem por quê? Porque hoje nós somos responsáveis por anunciar a vinda de Jesus. Jesus já veio, já viveu e já mostrou como nós deveríamos viver. No entanto, cabe a nós, como adventistas do sétimo dia, cabe a nós hoje, como igreja, anunciar que Jesus voltará. E essa mesma característica que João Batista tinha, nós devemos desenvolver em nós, para que nós sejamos esse mesmo instrumento de anúncio para esta mensagem. Nós devemos ser pessoas santas, ser pessoas separadas por Deus, que regem as suas vontades, os seus apetites e as suas paixões, porque nós precisamos ser um templo para a presença de Deus.
No momento que nós fazemos isso, nós temos algumas promessas bíblicas para nós. Diz que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas elas serão acrescentadas a nós. É um verso bastante conhecido de Mateus e essas coisas, ou todas essas coisas que nos serão acrescentadas, é a completude de necessidades supridas para aqueles que amam a Deus e prometidas por Deus em seu concerto para conosco. Vejam que, continuando no livro Desejado de Todas as Nações, esse é um livro que nós vamos usar bastante na aula de hoje, ele é um livro que fala sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus e a forma como Jesus preparou o caminho para que nós trilhássemos nele. A página 121 diz que quando aprendemos o poder da sua palavra para não seguirmos, quando aprendemos o poder de sua palavra, não seguiremos as sugestões de Satanás para obter alimento ou salvar a vida. Nossa única preocupação será: qual é o mandamento de Deus e qual é a sua promessa? Sabendo isso, nós obedeceremos o primeiro e nós confiaremos no segundo. Este verso é profundo. Entendam, nós precisamos nos preocupar e entendermos duas coisas. Qual é o mandamento de Deus e qual é a sua promessa? Entendendo essas duas coisas, nós seguiremos o primeiro e confiaremos no segundo. Nós seguiremos os mandamentos de Deus e nós confiaremos nas suas promessas. Que mensagem tremenda é essa! Você está percebendo essa imagem aqui? Não é por acaso que nós colocamos essa imagem. Ela reflete diversas guerras. E esse título que aqui está, A Arte da Guerra, é o título de um livro escrito por um autor chinês chamado Sun Tzu. Esse autor, ele foi um general, um antigo general comandante chinês, que escreveu um livro sobre os métodos militares e sobre as estratégias militares que ele utilizava. Esse livro é muito lido, principalmente por pessoas que trabalham na área administrativa, porque ele ensina métodos e estratégias militares. Mas o que isso tem a ver conosco? Isso tem tudo a ver conosco. Nós também estamos entrando numa guerra. Sabem, eu costumo falar algo para as pessoas e alguns acham engraçado. O primeiro livro que eu li quando eu descobri que minha esposa estava grávida foi A Arte da Guerra. E as pessoas perguntam, mas por que você fez isso? Você estava se preparando para uma batalha? De certa forma, sim. Porque nós precisamos nos prepararmos para a batalha que nós enfrentamos nessa vida. Na realidade, a lógica deste livro japonês, desse livro chinês, desse antigo livro chinês, é falar sobre estratégias. E uma das principais estratégias é nós conhecermos as ações e as pretensões dos nossos inimigos. Você já pensou nisso? Nós enfrentamos uma guerra espiritual. Constantemente nós estamos sendo desafiados a vencermos uma guerra espiritual. Na realidade, nós não somos desafiados a vencê-la. Nós somos desafiados a nos apegarmos àquele que pode vencê-la por nós. Lembre-se que nós não temos condições de vencer as guerras espirituais. Cristo as vence por nós. A batalha que acontece todos os dias em nossa mente entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás, entre as propensões humanas e os desejos divinos para a nossa vida, eles devem e podem ser vencidos por intermédio da ação do Espírito Santo em nossa vida. E isso acontece quando nós desenvolvermos e buscarmos um crescimento da nossa espiritualidade intrínseca, da nossa relação pessoal com Deus. Vejam qual é o intuito satânico em relação a nós. E por que eu trago isso aqui? Para que nós conheçamos um pouco a estratégia de Satanás e por intermédio de conhecermos a estratégia dele, possamos nos prevenir e possamos nos instrumentalizarmos ao lado de Jesus para participarmos dessa guerra. Ellen White escreve que Satanás tenta aos homens a condescendência com apetites que lhes obscureçam a razão e entorpeçam as percepções espirituais. Entendam que as palavras e as frases que aqui estão grifadas foram feitas por mim. Elas naturalmente não estão apresentadas assim por Ellen White. Mas eu achei interessante que nós fizéssemos esses grifos aqui para salientar este conteúdo que nós estamos analisando hoje. Você está entrando em contato com isso aqui hoje e é importante que você perceba que assim como Deus tem planos para a salvação da humanidade, Satanás também desenvolve planos para nos fazer cair. Nós precisamos conhecer os intuitos satânicos para nos precaver deles e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Satanás nos tenta com apetites que nos obscureçam a razão.
Você está lembrado do primeiro verso que nós lemos na aula de hoje? Romanos, capítulo 12, versículo 1? O que Deus pede de cada um de nós? Deus pede que nós desenvolvamos e ofereçamos a Ele um culto racional. E por causa disso, por causa desse culto racional que Deus pede de nós, que por intermédio desse culto racional que nós conseguimos nos aproximar e decididamente estarmos ao lado de Deus, Satanás tenta nos bloquear. E eles tentam nos bloquear por intermédio de apetites, de paixões que obscureçam essa racionalidade, de forma que nós não consigamos oferecer este culto racional a Deus. Precisamos estar atentos a isso. E mais do que isso, Satanás procura continuamente impressionar e controlar a mente. E ninguém estará salvo a não ser que tenha uma constante ligação com Deus. Sabem, não é à toa que nós precisamos nos patrulhar para todos os dias estarmos próximos a Jesus. O nosso culto diário, a nossa devoção diária, a nossa busca constante por estarmos próximos de Cristo é o que nos faz permanentemente estarmos ligados àquele que vence essas batalhas por nós. É estarmos ligados à fonte da força, à fonte da sabedoria, à fonte da proteção. Por isso nós precisamos constantemente desenvolvermos a nossa proximidade com Cristo. Quanto mais nós nos afastamos dele, mais suscetíveis nós ficamos às artimanhas de Satanás. Nós precisamos decididamente estarmos ao lado de Jesus. Satanás assume domínio de qualquer mente que não esteja decididamente sob o domínio do Espírito Santo. Sabem, não existe meio termo. Ou nós estamos do lado de Deus, ou não. Não existe divisão, não existe meio termo. Alguns dias atrás eu estava brincando com o meu menino, estávamos fazendo alguns desenhos e ele estava aprendendo na escola alguns símbolos diferentes e desenhar círculos. E ele desenhou um círculo que ele viu num desenho que você já deve ter visto, aquele símbolo do yin, do yang, que tem um S no meio, de um lado escuro e do outro lado claro. E a parte clara tem uma bolinha escura e a parte escura tem uma bolinha clara. Essa filosofia oriental, ela nos traz algo que é completamente dissonante daquilo que nós acreditamos como adventistas, como cristãos. A verdade é plena. A verdade é absoluta. Onde há bem, não há mal. E onde há mal, não há bem. Essa ideia de que onde há bem há mal e onde há mal também há bem, não é uma ideia que procede de Deus. É uma ideia que é trazida por Satanás e apresentada às pessoas, tentando deturpar aquilo que nós acreditamos como sendo o fundamental para as nossas vidas espirituais. Esteja atento a essas artimanhas de Satanás. Nós precisamos perceber que Satanás sutilmente tenta nos conduzir a caminhos que não são a vontade de Deus. Deus é o bem absoluto, Deus é o amor absoluto, Deus é a verdade absoluta. É nele que nós encontramos a salvação para as nossas vidas por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Não há outro e não haverá outro. E nós precisamos compreender isso. E Satanás tenta desconstruir essa ideia em nossas mentes. Se nós não estivermos decididamente sobre o pavilhão da bandeira ensanguentada de Jesus, nós estaremos correndo o risco de sermos derrubados por Satanás. Todos devem vigiar os sentidos. Caso contrário, Satanás alcançará a vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. Eu não sei se você já pensou no seu intelecto como tendo avenidas, como tendo estradas largas que conduzam a ele, que tenham acesso a ele, que tenham acesso à sua mente. Ellen White coloca que os nossos sentidos são as avenidas da nossa alma, são as avenidas do nosso intelecto, são as avenidas daquilo que nós sentimos que constroem o nosso pensamento. Compreenda isso, compreenda a importância disso. Quais são os seus sentidos mesmo? Você lembra? Você quer recapitular comigo? Nós temos sentidos básicos, nós temos o olfato, nós temos a audição, nós temos a visão, nós temos a degustação e nós temos o tato. Esses sentidos, eles são as avenidas da alma. Por intermédio deles, Satanás e Deus têm acesso à construção dos nossos pensamentos, das nossas percepções. Nós precisamos estar atentos e essa é a recomendação do Espírito de Profecia a cada um de nós. Vejam que era intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação.
Em Cristo, porém, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Este verso é tremendo. Este verso é maravilhoso, porque ele nos mostra que, por intermédio do sacrifício de Jesus, nós podemos ter tão íntima comunhão com Deus como se nunca houvéssemos pecado. Você já desejou ter a experiência de estar no jardim do Éden conversando com Deus? Eu desejo isso. E eu quero alcançar isso. E eu oro a Deus para que me salve, para que se aproprie de mim, para que me permita experimentar isso. No entanto, Ellen White escreve que hoje nós podemos experimentar uma relação com Deus como se nunca houvéssemos pecado por intermédio de Jesus. Isso está à nossa disposição, nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos nos apropriar, nós precisamos compreender a importância desse relacionamento com Deus. Aí nós chegamos no estilo de vida adventista. Entenda, meu querido amigo, o estilo de vida adventista, ele é algo completo e complexo. Ele define quem nós somos e como nós devemos ser. O estilo de vida adventista, ele é um conceito amplo e nós precisamos entender que ele tem uma finalidade única. É necessário que ele cresça e que eu diminua. As palavras proferidas por João, elas devem ser as mesmas proferidas por nós quando nós entendemos e quando nós aceitamos viver o estilo de vida adventista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu costumo dizer que o melhor cristão que existe é o cristão que está morto. E entendo, essa é uma brincadeira. Porque essa morte não é uma morte real, mas é uma morte simbólica. Somente no momento que nós permitimos com que os nossos desejos sejam sujeitos à vontade de Deus, que nós abdiquemos daquilo que é nossa vontade para fazermos a vontade de Deus em nossas vidas, nós passamos a compreender e a podermos viver o estilo de vida adventista. Viver a proposta de Deus e o sonho de Deus para as nossas vidas requer abnegação, porque em algumas vezes nós vamos nos defrontar com situações que a nossa natureza pecaminosa nos leve para uma direção e a nossa racionalidade nos indique outra sugestão. Por isso é importante nós decididamente, racionalmente estarmos ao lado de Deus, porque são as decisões racionais que vão nos conduzir para o caminho correto. A manifestação de Jesus, na vida de Jesus, é plenamente percebida em todos os escritos bíblicos e também declarada pelo Espírito de profecia. João capítulo 6, versículo 57 diz que assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. A declaração de Jesus. Jesus declaradamente diz, aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Nós passamos a viver por ele e é isso que nós declaramos quando nós nos batizamos. Nós morremos para uma vida antiga e renascemos para uma nova vida por Jesus e para Jesus. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 57, diz que o eu tem que ser destronado, abatido o orgulho, se queremos conhecer a glória do reino espiritual. Esse é o nosso maior desafio. É lutarmos contra a nossa natureza, contra a nossa vontade e dessa forma conseguirmos nos apropriar do desejo de Deus para nossas vidas, de vivermos a vida que Cristo preparou para que nós vivêssemos, que Ele nos mostrou, estarmos decididamente ao lado dele e racionalmente termos tomado essa decisão. Deus é santo e Deus, ele é digno de culto por ser santo. Salmo 99, 9 nos diz que Deus é santo e é digno de culto. Se Deus é santo e Deus é digno de culto, nós precisamos compreender que isso é imutável. Deus jamais deixará de ser santo. E porque Ele é santo, Ele é digno de culto. Nós temos que cultuá-lo porque Ele é santo. Mas Deus também é amor. E a mesma forma que Deus é santo, Ele nos convida para nós nos adorarmos a Ele na sua santidade. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29. Entendam, Deus é santo e isso é algo imutável. Mas Deus nos ama e como Ele nos ama, Ele quer ser adorado nessa santidade e Deus nos convida para adorarmos Ele na santidade.
Agora, não só Deus nos convida para adorarmos a Ele nessa santidade que é peculiar a Ele, mas esse verso de Hebreus capítulo 12, versículo 10 é tremendo. Deus nos convida, por amor, a nós nos apropriarmos dessa santidade para que nós possamos adorá-lo na sua santidade. Amor como esse jamais existiu e jamais existirá. Nós sabemos que durante toda a eternidade no céu, nós jamais conseguiremos compreender a dimensão do amor de Deus. Deus é santo e isso é imutável. Por ser santo, Ele é digno de adoração, mas por nos amar, Ele nos convida a nos apropriarmos desta santidade para podermos adorá-lo. E sabem por que Deus faz isso? Porque Deus jamais poderá deixar de ser santo. Mas para nós o adorarmos, nós precisamos nos aproximar dEle. Deus, Ele não deixa de ser santo, mas Ele permite com que nós nos apropriemos dessa santidade para que possamos adorá-lo. Isso é tremendo. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 13 até o 23, ele nos fala de condições que favorecem a nossa santificação, ao processo da nossa santificação. Durante a jornada nessa vida, nós passamos por um processo constante de lutas, de crescimento espiritual. E é natural que nós sejamos assim. Se nós formos olhar para a vida de todos os patriarcas, de todos os profetas, nós vamos perceber na Bíblia a oscilação espiritual de todos eles. E é natural da raça humana, nós vamos ter momentos de quedas, mas graças a Deus nós temos a salvação e a remissão dos nossos pecados por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. É isso que nos concede a salvação. No entanto, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 13 a 23, nos é descrito alguns fatores que são favoráveis ao nosso processo de santificação. E eu gostaria de ver ele com vocês hoje. O primeiro deles, a apreciação da graça de Jesus. Segundo, obediência filial. A nossa obediência a Deus, ela não acontece por medo, por temor, por receio. Ela acontece de forma amorosa. E aqui está descrito como obediência filial exatamente porque essa é uma expressão que eu acredito que reflita isso bem. A forma como nós obedecemos e nós honramos aos nossos pais não é porque nós, pelo menos geralmente, não é porque nós temos medo deles. Talvez uma criança de 5, 6 anos, eu não sei, mas numa maturidade, nós não respeitamos aos nossos pais porque nós o tememos. Nós obedecemos aos nossos pais porque nós os respeitamos. E isso é algo importante. Essa é a obediência que Deus espera de nós, uma obediência por respeito, por amor, por consideração. Receio amoroso de desagradar o pai. Sabem, existem coisas que nós deixamos de fazer por amor a Deus, porque nós não queremos desagradá-lo. E isso nos leva ao processo de santificação. Reconhecimento do sacrifício de Jesus por cada um de nós. Alimentarmos da palavra de Deus. Esse processo, essas etapas, esses indicadores favorecem o nosso processo de santificação. Evidentemente, tudo isso precisa estar relacionado intimamente com a nossa procura a Deus, com o nosso constante dedicar-se a Ele, a busca dEle, a fazer com que Ele viva em nós e com que nós cada vez mais diminuamos e Ele cresça. Mas assim como nós temos os fatores que favorecem ao nosso processo de santificação, nós também vamos ter o processo de desfavorecimento da santificação. E isso é descrito na Bíblia. Fatores que desfavorecem a nossa santificação. E eu chamo a atenção de cada um de vocês que está aqui conosco nessa noite ou nessa tarde para isso aqui. Desejos da carne como na ignorância. Sabem, aqui nos está declarando que nós não podemos ficar desejando ou almejando coisas que não são propícias a nós. Só que isso, o verso nos fala como na ignorância. Por certo tempo, pode ser que você tenha desejado coisas, tenha feito coisas, porque você não sabia que aquilo era o correto para a sua vida. No momento que nós passamos a conhecer a verdade, que nós nos apropriamos dessa verdade, o fato de nós não cumprirmos essa verdade é um processo que nos leva a nos afastarmos de Deus. Porque nós estamos racionalmente, decididamente, optando em fazer algo que nós não consideramos correto, mesmo sabendo que aquilo não é o melhor para nós. Outro ponto é malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração.
Sabe, tem algumas pessoas que parece que foram batizadas no suco de limão. Que você chega perto dela e pergunta, e aí, tudo bem? Como é que está? E começa a lamentação tremenda. Eu não acredito que todos nós tenhamos uma vida isenta de dificuldades, isenta de privações, isenta de desafios. Mas a forma como nós enfrentamos isso, a forma como nós encaramos isso. Na outra aula nós falamos um pouquinho sobre resiliência, sobre como vencer essas dificuldades, sobre as estratégias que Deus nos concede para isso. E nós precisamos compreender que nós vamos enfrentar dificuldades, que nós vamos ter problemas, assim como Jesus teve. No entanto, o fato de nós enfrentarmos dificuldades, nós enfrentarmos problemas, coisas que são típicas desse mundo, não devem nos fazer ser pessoas que vivem falando mal, que vivem querendo mal, que vivem trazendo sentimentos, palavras ruins, ações ruins. Nós precisamos ser pessoas que refletem o amor de Cristo. Porque quando nós fizermos o contrário do que refletirmos o amor de Cristo, nós vamos estar seguindo num processo oposto ao processo de santificação. Daí nós temos dois caminhos a seguirmos, e essa é uma escolha pessoal. Ou nós constantemente estamos caminhando em direção ao processo de santificação, ou nós estamos caminhando no processo que é oposto à santificação, que aqui eu optei em chamar de secularização. Ou nós estamos nos santificando, ou nós estamos nos secularizando. E essa é uma decisão pessoal. Ela deve ser tomada todos os dias, ela deve ser tomada em todos os momentos. Desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu preciso tomar as decisões na minha vida. Eu preciso decidir aquilo que eu vou ouvir, aquilo que eu vou vestir, aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou fazer, aonde eu irei, aonde eu não irei. Todas essas decisões da nossa vida, todas essas decisões que constituem a nossa atividade diária, elas vão nos conduzir ao processo de santificação ou ao processo de secularização. Nós não temos alternativa. Nós precisaremos necessariamente tomar decisões simples ou complexas que contribuirão para a nossa santificação ou para a nossa secularização. Essa decisão depende única e exclusivamente de cada um de nós. Por isso que Deus pede de nós o culto racional. Porque racionalmente nós precisamos decidir. Tomar essas decisões, elas requerem decidirmos estarmos seguindo na linha da santificação, nos preparando para o encontro com Cristo, ou seguirmos na linha da secularização, nos afastando cada vez mais do desejo de Deus para nossas vidas. Santificação, ela envolve comportamento de filhos de Deus, ela envolve crescimento constante em graça, serviço espiritual e preparo doutrinário. Todo esse processo é um processo que envolve a santificação. E sabe o que isso nos leva? Isso nos leva a prestar culto. No momento que eu estou buscando o processo de santificação, no momento que eu intencionalmente, decididamente me dedico a desenvolver esse processo em minha vida, eu passo a prestar culto a Deus. E esse prestar culto não é ir à igreja e lá estar participando daquele culto. É eu constantemente, durante as minhas ações diárias, estar prestando o culto a Deus. Por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo, pelos planos que eu elaboro e que eu executo, tudo isso tem a ver com prestar culto a Deus. Agora, falando sobre secularização, nós precisamos compreender que esse conjunto de processos, ele nos leva ao afastamento gradativo e paulatino de Deus. O fato de nós estarmos nos afastando de Deus nos leva a assistir culto. É claro que nós precisamos compreender, e é fundamental que nós compreendamos, que secularização não necessariamente é o fato de nós buscarmos ou buscarmos o que é errado ou deixarmos de buscar o que é certo. Nos secularizarmos é o simples fato de não buscarmos nos aproximar de Deus. No momento que eu não busco a aproximação de Deus, no momento que eu não busco desenvolver a minha espiritualidade, eu começo paulatinamente a me afastar de Deus e esse é um processo de secularização. Eu preciso estar atento a isso, porque isso pode ter implicações eternas. Aí nós estamos diante de um paradoxo: prestar culto e assistir culto. Prestar culto é o resultado do processo de santificação. Assistir culto é o resultado do processo de secularização. O que define cada um deles? A minha escolha pessoal. Voltamos novamente à descrição de Paulo. Nosso culto racional
É aquilo que nós decidimos fazer. É estarmos nos aproximando de Cristo ou simplesmente negligenciarmos essa necessidade das nossas vidas. É decidirmos estarmos constantemente nos aperfeiçoando ao lado de Cristo, buscando a sua vontade, prestar culto a Ele, ou negligenciarmos isso e seguirmos por um caminho de secularização. Qual o implicativo disso? Isso repercute sobre a minha família e sobre a igreja. Compreendam que nós não somos ilhas. Nós não vivemos sós. Nós vivemos num conjunto. E este conjunto é formado por família e por igreja. A sociedade é formada desta forma. No momento que as nossas decisões pessoais são tomadas, estas decisões necessariamente vão influenciar a nossa família e também, influenciando a nossa família, irão influenciar a igreja. Acompanhem comigo esse esquema que eu estou apresentando aqui e percebam, logicamente, como que é o desenrolar desse processo. Fazer a vontade de Deus é algo que nós podemos decidir ou não. É o nosso culto racional. É decididamente estarmos ao lado de Jesus. Então, no momento que eu decido fazer a vontade de Deus, Deus me oportuniza lançar mão do seu poder e da sua ajuda para que eu possa cumprir isso. E Ele coloca à nossa disposição o Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, está ao nosso lado para nos ajudar a cumprir a sua vontade. Tamanho é o amor de Deus para conosco. No momento, então, que decididamente eu opto em fazer a vontade de Deus, eu peço o auxílio do Espírito Santo e o Espírito Santo influencia a minha vida pessoal e eu passo, então, a experimentar um crescimento individual. Eu passo a experimentar um crescimento pessoal. Eu passo a experimentar o desenvolvimento espiritual na minha vida, o fortalecimento espiritual na minha vida por intermédio do Espírito Santo habitando em mim. E isso faz com que eu me torne uma pessoa melhor. Isso me faz com que eu me torne uma pessoa diferente, com que eu esteja mais próximo do desejo de Deus para a minha vida. Só que lembrem, nós não somos ilhas. No momento que eu experimento esse crescimento pessoal, esse meu crescimento pessoal automaticamente vai influenciar a minha família. Se ele influencia a minha família, eu tenho um fortalecimento familiar. Lembrem que o fortalecimento familiar nessa perspectiva, ele começou com a minha decisão pessoal, não de agir sobre a minha família, mas de mudar a minha concepção de aproximação de Deus. O meu relacionamento com Deus define a ação do Espírito Santo também na minha família. Se a minha família é influenciada, se a minha família é fortalecida, a igreja experimenta essa influência, porque a igreja é constituída de famílias. No momento que a minha família está fortalecida, no momento que a minha família está influenciada pelo Espírito Santo, ela passa a influenciar a igreja. A igreja, experimentando essa influência, ela passa a experimentar um desenvolvimento coletivo. E aí eu tenho essas decisões tomadas, essa influência do Espírito Santo sobre mim, sobre a minha família, sobre a igreja, gerando um testemunho. E esse testemunho, associado à ação da igreja, nos leva ao cumprimento da missão preconizado para cada um de nós. Esse cumprimento da missão, que é levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse comissionamento que nos foi passado por Deus, ele é atingido no momento que eu, decididamente, que eu racionalmente tomo a decisão, que eu faço a opção de estar ao lado de Cristo. No momento que decididamente, que racionalmente eu tomo essa decisão, eu permito com que o Espírito Santo me influencie, a minha influência leva a um crescimento da minha família, leva a um crescimento da igreja, leva ao testemunho coletivo, leva à ação, ao serviço e ao cumprimento da missão. Vejam esse texto escrito por Ellen White no livro Fundamentos do Lar Cristão. Diz que os pensamentos corruptores devem ser expulsos. Todo pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Toda propensão pecaminosa deve ser sujeita às faculdades mais altas do Espírito. O amor de Deus deve reinar supremo. Cristo deve ocupar um trono não dividido. Nosso corpo deve ser considerado como se fosse comprado por Deus. Sabe, estilo de vida adventista é viver em conformidade com a vontade de Deus para a minha vida.
Estilo de vida adventista é eu estar decididamente ao lado de Cristo, de tal forma que Ele se aproprie da minha vida e todas as coisas que emergem de mim sejam para o cumprimento dessa missão. Porque no momento que eu não tomo essa decisão, algo errado começa a acontecer. Entendam que no momento que eu não faço a decisão, que eu não tomo a decisão, que eu não racionalmente decido estar fazendo a vontade de Deus, eu não permito com que o Espírito Santo me influencie. Porque eu decidi não fazer isso. Deus me apresenta a sua vontade e eu racionalmente decido não fazê-la. E se assim eu agir, eu não permito com que o Espírito Santo haja em mim. Mas se eu não permitir com que o Espírito Santo haja em mim, consequentemente, eu não sofro a influência do Espírito Santo. Porque eu estou dizendo que eu não quero sofrer essa influência. Se eu não sofro a influência do Espírito Santo, a minha família não será influenciada pelo Espírito Santo e por mim. Se a minha família não for influenciada pelo Espírito Santo e por mim, a igreja não será influenciada pelo Espírito Santo e pela minha família. Se a igreja não for influenciada pelo Espírito Santo e pela minha família, nós não teremos o cumprimento da missão. Pelo menos não por nosso intermédio. Cristo nos chama para sermos co-obreiros seus nessa obra. Mas no momento que nós negligenciamos a ação do Espírito Santo por nosso intermédio, no momento que nós negligenciamos ter esse culto racional ao lado dele, nós passamos a dizer: Senhor, faça a tua obra por intermédio de outros, porque eu não estou disponível para ela. Se hoje nós ainda não conseguimos experimentar o cumprimento da promessa de Cristo, é porque talvez nós estejamos retardando em aceitar a nossa parte nesta promessa. Nós estejamos retardando aceitarmos que o Espírito Santo nos utilize como seus instrumentos. Entendam, estilo de vida adventista é aquilo que globalmente eu faço. Estilo de vida adventista, ele permeia o meu querer, os meus planos, as minhas ações. Ele permeia as decisões que eu tomo quando eu vou comprar uma roupa, quando eu vou comprar um alimento, quando eu vou decidir fazer ou não atividade física. Ele permeia as minhas amizades. Ele permeia os círculos sociais qual eu frequento. Ele permeia todas e quaisquer decisões que eu posso tomar em minha vida. Estilo de vida adventista é tudo o que eu faço para me aproximar de Cristo, para estar à disposição dele o cumprimento da missão. No momento que nós tomarmos essa decisão, nós poderemos presenciar o retorno de Jesus. Talvez isso não será na nossa geração, eu não sei. Eu sei que eu quero estar plenamente disponível para fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer a você que eu e você precisamos decididamente estarmos à disposição de Deus. No momento que nós nos colocamos à disposição dele, no momento que nós permitimos com que o Espírito Santo influencie a nossa vida pessoal, que nós experimentarmos essa influência, nós poderemos então transmitir isso a outros, fazer com que as pessoas sejam influenciadas pelo Espírito Santo que está em nós. Percebam por intermédio das nossas ações, das nossas palavras, do nosso viver, que Cristo vive em nós. Somente assim nós conseguiremos viver plenamente o estilo de vida adventista. Que Deus abençoe você a tomar essa decisão, a estar decididamente ao lado daquele que é a fonte da vida e assim experimentar o prazer vivificante, restaurador de andar ao lado de Jesus. Que palestra edificante, não é mesmo, pessoal? Eu fiquei encantada e eu imagino que você também deve ter aprendido muita coisa. Um conteúdo extremamente enriquecedor para a nossa espiritualidade e para que a gente possa se preparar agora para o tempo do fim. Caminhando agora para o final, nós iremos então ouvir agora um testemunho impactante que eu tenho certeza que você vai se emocionar. Eu já estou aqui no Seves há 1 ano e 4 meses. Desde o ano passado, eu estava como OIM, fazia parte do OIM aqui. Então eu participava de todas as atividades que tem aqui no Seves, das oficinas da cozinha, da limpeza, da horta, jardim e da saúde. E esse ano eu vim como auxiliar da casa de banho, que a gente trabalha mais na área da saúde. Minha vida antes era bem diferente da rotina aqui do Seves. Eu trabalhava como agente de saúde, então era uma vida um pouco corrida, bem movimentada assim. Então tinha algumas
tem algumas diferenças, né, do meu trabalho na época que eu estava em casa para o trabalho daqui. Aqui no service, tipo, a gente consegue fazer as coisas da melhor forma, a gente se sente bem feliz no momento que a gente está fazendo nosso trabalho. A minha saúde, na verdade, assim, quando eu estava em casa, não estava boa. Eu estava hipertenso, já estava tomando remédio para hipertensão, estava pré-diabético, problema de coração e estava com obesidade, creio que grau 2. Eu estava com mais de 120 quilos e, tipo assim, era uma saúde... na verdade, eu não tinha saúde. Era algo assim bem... uma triste realidade, na verdade. Assim, era algo que eu não tinha tipo, perspectiva, não tinha mais assim, algo assim bom. Apesar que eu tinha interesse de mudar, mas não estava sabendo como. Psicológico também não... por conta da correria do trabalho, correria de outras atividades, também não colaborava tanto para o melhoramento da saúde, tanto física como emocional. Aqui no service teve uma mudança assim, extraordinária. O ano passado eu cheguei aqui com mais de 120 quilos e nos primeiros meses eu já perdi peso assim, com bastante facilidade, assim, por questão da alimentação, por questão de saber, tá aprendendo a se alimentar. A gente come muita fruta, verdura, alimentação balanceada, tem profissionais da área que nos ajudam, nos ensinam para que a gente tenha uma boa alimentação e que tenha um bom condicionamento físico também, assim, para que a gente consiga desenvolver bons trabalhos, né? Minha saúde hoje, tipo, eu não tomo mais remédio para pressão, não tomo remédio mais para problema de coração, foi eliminado 37 quilos hoje, depois de 1 ano e 4 meses. Então, é algo que tem uma nova perspectiva, uma nova vontade assim, de fazer as coisas. Atividades que eu não conseguia fazer por questão do problema de saúde que eu tinha, hoje eu já consigo com mais facilidade. Não podia ter muito contato com o sol, com contato atividades físicas. Hoje em dia eu já faço com mais facilidade, com mais... algo assim que Jesus realmente veio para transformar o antigo Carlos. Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando o Senhor está me concedendo novamente. Porque algo que eu não tinha mais prazer, talvez não tinha mais essa vontade de mudar, de querer ser uma nova pessoa, na parte talvez assim um pouco espiritual, física, mental. Hoje só gratidão é a palavra que define o que o Senhor está concedendo para mim. Chegamos mais uma vez ao final da nossa segunda noite de rodada de palestras e eu gostaria então de te convidar para estar conosco amanhã, sábado, a partir das 8h30 da manhã, para que a gente possa então ter um dia inteiro de palestras enriquecedoras. Eu desejo a você uma boa noite, um bom descanso e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau!